Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu tenho um canal no YouTube que leva o meu nome. Esse canal é voltado à dança. Se você ainda não conhece, eu lhe convido então a conhecer o canal. E se você gostar, eu peço a você a gentileza de se inscrever, apertar o sininho em todas para receber todas as notificações e, se for possível, que dê o seu apoio ao canal através do Pix celular 21 971 97 6960. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Regina Kotaka, uma curitibana, bailarina, escritora, ilustradora. Regina Kotaka, ela é formada pela Escola de Danças do Teatro Guaíra de Curitiba. Ela também é licenciada e bacharel em dança pela Faculdade de Artes do Paraná. Regina também estudou em Cannes, na França, estudou dança. E hoje, então, ela faz esse trabalho de ilustrar livros, ensinar também através dos desenhos a arte da dança. Em desenhos que, na minha opinião, são extremamente poéticos. Nós vamos convidar agora, então, Regina Kotaka para conversar conosco. Vamos aqui a ela, então. Convidando Regina Kotaka para estar conosco. O convite foi feito. Aguardando Regina Kotaka para conversar conosco. Regina? Oi, peraí. Acho que eu vou com a minha câmera ao contrário aqui, né? Peraí. Você está mostrando as suas ilustrações já. Pois é, não estou entendendo o que está acontecendo aqui, porque minha câmera está invertida. Peraí. Isso. Ok. Regina, tudo bem? Tudo bem, e você? Melhor agora. Muito obrigado por você ter aceito esse convite. É uma honra para mim. Para mim, fiquei muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Regina, você viu um pouco da apresentação, né? Você é uma bailarina, escritora, ilustradora. Você tem trabalhos belíssimos. A gente acabou abrindo a live com as suas obras de arte. Tá ótimo. E eu queria, antes de falar dos livros, saber da sua carreira como bailarina. Você conta pra gente quando você começou, onde? Então, eu comecei meus estudos de dança na escola do Teatro Guaíra. Fiz toda a minha escola lá e a escola do Guaíra, ela é linkada com o nosso ensino no ensino regular. Então, inclusive, as nossas notas, na época, no ensino regular, a avaliação, batia bastante assim, como é que estava o meu desempenho na escola. Então, a escola do teatro também acompanhava isso. E eu acho bem legal que a escola do teatro era bem completa, assim, para formar profissionais de dança mesmo. Continua com esse objetivo, né? Então, a gente, além de aulas de balé, a gente tem aulas de moderno, dança contemporânea, hoje em dia, iniciação musical, um pouco de anatomia, terminologia da dança clássica, teatro, que é um pouco de dramaturgia também. Então, eu acho que os bailarinos do Guaíra saem bem capacitados de lá. Sim, sim. Isso. Daí eu terminei a escola do Guaíra, ao mesmo tempo que eu terminei o ensino médio. Aí chegou aquela hora, né? Meu pai queria que fizesse vestibular, eu também estava meio em dúvida do que eu queria. E tinha uma amiga minha que já tinha feito umas pesquisas, a Bettina Dalcanari, que dança no Rio, sobre uma escola de dança, que era uma escola de danças em Cannes, que era um centro internacional, e que tinha um alojamento e acolhia bailarinos de vários lugares do mundo. Então, eu perguntei para o meu pai, né? Pai, queria tanto seguir a carreira de bailarina e tal, mas naquela época a gente não tinha internet, não tinha essas facilidades que hoje em dia a gente tem, para saber, mesmo assim, de se atualizar, assim, ou mesmo assim, se colocar como é que estão as outras pessoas no mundo em relação à tua dança, né? Porque hoje em dia a gente tem acesso muito mais fácil a essa informação. Aí conversei com meu pai conversou com minha mãe,
porque minha mãe achava que eu tinha que aproveitar e fazer vestibular. E meu pai disse para minha mãe, Mari, carreira da dança, a gente sabe que o bailarino, a vida de um bailarino, no palco, não é uma vida muito longa. Ela sempre vai poder estudar quando ela quiser parar de dançar. E mesmo que ela não queira continuar dançando, ela pode voltar aos estudos e fazer um curso superior. Eu acho que a gente deveria ver se a gente tem condições de mandá-la para lá e tal. Eu sei que no final eu fui. Fiquei um ano fazendo uma escola de dança, que era só dança na época, né? A gente tinha um pouquinho, assim, o pessoal que era de fora, que era estrangeiro, tinha de manhã, logo que acordava, tinha aula de francês. Mas fora isso, Que ano foi isso, Regina? Em que ano você foi para 79. 79. E aí fiquei lá esse ano inteirinho, assim, que era foi um ano assim de sonho. Um dia eu subi para fazer aula, estava no Nureyev fazendo aula lá no estúdio. Maravilha. Jorge Dom. Sim, pessoas assim, que são ícones para a gente, né? Para mim, até hoje, uma referência na dança. Aí voltei para o Brasil, estava tendo audição na companhia, porque uma bailarina tinha saído. E eu fiz audição e passei. Passei, na época era o Eric Valdo que estava dirigindo o Balé Guaíra. Só que o Eric me contratou e ele foi embora. E a companhia ficou sem direção. Então, a companhia ficou um mês fazendo aulas, um curso de inverno, na verdade, na Dalau. Então, foi a companhia inteira para o Rio e ficamos um mês inteiro fazendo aulas na Dalau. Quando voltamos desse mês de curso de férias, já era o Carlos Trincheiras que estava dirigindo a companhia. Então, eu fui contratada pelo Eric Valdo, mas, na verdade, comecei a trabalhar profissionalmente mesmo com o Carlos Trincheiras. Sim. Então, eu dancei 3 anos com o Carlos Trincheiras aqui na companhia, mas ainda queria ir para fora, eu queria fazer uma carreira fora do Brasil. Então, eu fui para Portugal. Não, primeiro fui para a Alemanha. Na Alemanha, eu trabalhei numa companhia de dança teatro, no estilo da dança da Pina Bausch, com a Christina Hovart, em Freiburg. Mas eu gostava mesmo de dançar nas pontas, e tinha uma técnica boa de pontas. Então, fui para a Companhia Nacional de Bailados em Lisboa. Sim. Aí, em Lisboa, dancei assim, muito repertório, trabalhei com muita gente legal lá. Quem é que estava na direção da companhia de bailado? O Armando Jorge. O Armando Jorge, e era uma companhia grande de balé, né? Ainda é enorme a companhia. Na época que eu estive lá, eram 62 bailarinos. Uhum. E quando eu entrei, eu tive sorte também, porque daí precisava de uma bailarina com boa técnica de pontas para fazer sabe aqueles 2 cisnes de corifeus que tem os cisnes grandes? Sim. Então, eu já entrei fazendo um dos cisnes grandes, apesar de ter sido contratada como corpo de baile. Mas, assim, sempre dancei os papéis de solista e tal, e saí de lá, eu era a primeira solista da Companhia Nacional. Mas eu era casada, meu marido era bailarino também, e ele queria voltar para o Brasil. Então, voltamos para o Brasil, fiz audição de novo no Balé Guaíra, entrei na companhia e entrei como corpo de baile, fiz audição como corpo de baile, e um ano depois fui promovida a primeira solista, e já assim, um mês depois, já fui promovida a bailarina principal. Daí sempre dançando os papéis principais, com o Jair, acho que você conheceu o Jair Moraes? Sim, muito de nome, né? Não convivi com ele, mas de nome sim. Então, dancei muito com ele, com o Vanderlei. Depois faleceu o Carlos Trincheiras, ficamos aí com a Isabel Santa Rosa durante um tempo. Depois assumiu a Carla Negin, a Cristina, agora eu não vou lembrar o sobrenome dela. Mas também,
dancei assim, mesmo aqui no Guaíra, a gente teve grandes nomes, assim, grandes coreógrafos. Tive a oportunidade de protagonizar uns papéis bem bacanas, assim, tipo Aham. Copérnicos Magos, da Márcia Aidê, que ela veio montar aqui pra gente. Daí o Grande Circo Místico, que é, tipo assim, o carro-chefe da companhia. Sim. Uma E trilha sonora belíssima. maravilhosa, né? O Guaíra tem essa qualidade, né? Que nós tivemos vários balés com uma trilha sonora composta exclusivamente para a companhia. Começou com jogos de dança, que foi o Clyde Morgan que coreografou. Depois tivemos a Dança da Meia-Lua, que foi o Rodrigo Pederneiras. O Grande Circo Místico, que foi o Carlos Trincheiras, na primeira versão. E tivemos outros trabalhos também com a gente tem, não sei se você chegou a ver, a gente chama o Balé da Água, que é o Segundo Sopro, que é uma obra da Roseli Rodrigues, que dançava na água também. Era uma obra bem assim, Desculpe, eu não. Ah, mas era uma obra bem encantadora, assim, as pessoas que assistiam o espetáculo, Guaíra viajou assim muito assim pelo Brasil na época que estava a Susana Braga como diretora. aham. Então, foi tipo assim, foi um trabalho que encantava todo mundo, né? As pessoas que não conheciam muito dança e as pessoas que conheciam dança eram muito mágico, assim, porque ela fez tipo uma obra que ela usava o ar, a pedra, os elementos da natureza, né? A água. Então, como foi montada logo para o início dos anos 2000, então tudo calhou, assim, o balé também tinha passado por uma época que a gente estava sem direção, então foi muito bonito, o espetáculo ficou bonito, fez muito sucesso pelo Brasil todo. Você não sentia falta do exterior? Não, depois que eu estava aqui, É. olha, eu tenho muitos amigos lá de Portugal, principalmente, sabe? E Aham. converso com eles direto, foi amizade mesmo, independente da dança, ficamos muito amigos mesmo. Eu sinto falta deles, dos meus amigos, de estar mais tempo com eles, de poder conversar mais, de estar presença física mesmo. Aham. Mas de eu ter voltado para o Brasil, se diz? É, porque você estava dançando muito no Brasil, no Guaíra, porque você, a princípio, queria uma carreira no exterior. Eu imagino que você já não tivesse tanta vontade mais de dançar no exterior, uma vez que você estava bem alimentada aqui no Brasil, né? De palco, de coreografias. Olha, eu senti pena de ter voltado na época. Foi assim uma decisão difícil para mim, mas como estava difícil estar casada e sustentar as duas coisas, sabe, profissão e porque como meu marido era bailarino também, então a gente estava o dia inteiro juntos na companhia e depois ia para casa e não estava legal, né? Então vamos tentar voltar para o Brasil, fazer audição e ver se funciona melhor, né? Mas lá em Portugal eu estava muito legal. Para mim, assim, como bailarina, eu achei que foi uma experiência bem gratificante. Eu consegui, sabe, me colocar como bailarina, saber que também tinha condições, mesmo sem antes das pessoas me conhecerem, né? De eu conquistar um espaço no elenco, conquistar um espaço na companhia, ter um reconhecimento, né, não só dos brasileiros, mas um reconhecimento do público português. Porque nós temos muitos espetáculos lá e sim, você acaba formando, né, um público que é mais cativo seu, né? Quando você vai Aham. dançar, aí aquele público que dá a preferência de assistir o teu espetáculo. Então foi bem legal. Como bailarina, como profissional, foi uma experiência bem gratificante para mim.
Que bom, parabéns. Regina, você ainda dança hoje? Como é que está a sua carreira nesse sentido? Você Não, participa de festivais, né? Como sim, jurado. isso já faz muito tempo, acho que desde, nossa, nem me lembro mais de quando, assim, que tenho participado como jurado convidado nos festivais de dança, tanto de Joinville quanto antigamente, eu não sei, ainda tem, né, o Bento em Dança lá em Bento Gonçalves, que foi um festival que eu participei muitas vezes. Aqui em Curitiba tem Dança em Curitiba, em Jaraguá também. São os festivais que eu vou mais recorrentemente, né? Dar oficinas e fazer jurado, fazer parte do jurado. As galas já não danço mais. Me despedi dos palcos fazem 4 anos, que teve um espetáculo de 50 anos do Balé Teatro Guaíra, então foi a minha despedida dos palcos. Dancei com o Vanderlei, que era outro bailarino aqui da companhia também. Então, estava trabalhando como maître na companhia e ajudando como coach nos ensaios, principalmente nas reposições, quando tinham obras que eu já tinha dançado. Então, ajudava bastante no trabalho de coach com a companhia. Durante a pandemia, quando a gente começou a fazer só trabalho de casa, aulas de casa, não presenciais, aí eu achei que já era um bom momento para eu poder me aposentar e me dedicar mais às minhas pesquisas, né? Minhas pesquisas, meus desenhos, minhas ilustrações. Regina, eu vou aproveitar um gancho aí. A gente daqui a pouco vai falar das suas ilustrações, que é quase que o mote mesmo, né, da nossa live aqui. Aproveitando aí, você é jurada em vários festivais. Como é que você vê hoje os bailarinos brasileiros, o nível técnico da dança e do ensino que são feitos no Brasil? O que você vê Olha, pelos festivais aí? olha, depende do lugar. A gente tem bailarinos fantásticos, que eu não sei nem como é que, por exemplo, eu fui fazer um júri em Ponta Grossa o ano passado, que foi bem no meio, sei lá, acho que era o final da pandemia aqui no Paraná. E, assim, começaram a liberar, inclusive o palco foi montado ao ar livre, os bailarinos. Eu não sei onde que os bailarinos estavam ensaiando, mas eles fizeram uma apresentação que eu não estava esperando. Não estava esperando, e eu estava até muito triste com a dança aqui no Paraná, porque eu achava assim, vinha muitos espetáculos, muitos bailarinos muito bons na dança contemporânea, mas o balé clássico estava bastante assim negligenciado. Eu acho que as bailarinas estavam colocando pontas muito cedo, e ainda não tinham condições de estar em cena para fazer as variações de repertório. Então, uma coisa leva a outra, né? Porque você não está em condições ainda de estar nas pontas, quem dirá você fazer uma variação de repertório que foi criada por uma bailarina solista ou uma estrela de uma companhia. É, sim. Então, eu sempre, quando eu vou fazer jurado, eu sempre me preocupo muito, principalmente em Joinville, e eu falo para as meninas e para os meninos que os bailarinos que estão no palco principal, que estão sendo avaliados por um grupo de jurados, porque normalmente eu faço jurado de clássico, são referência para os outros bailarinos que estão tentando um palco de Joinville. Ou, né, tentando uma classificação para dançar em Joinville. Então, é um cuidado muito grande que eles têm que ter com tudo, desde figurino, desde reposição da coreografia, sabe? Porque muitas vezes o repositor coloca uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, e daí aquela coisinha a mais que ele colocou, ou a menos que ele tirou, ou inverteu, ou tirou uma diagonal. Daí vai um outro bailarino, vai assistir, vai ver, e um outro repositor vai em cima daquela obra que foi dançada em Joinville, ou que foi dançada num outro festival de grande importância, e vai tomar aquilo como sendo a referência. Então, eu sempre falo que é muito perigoso, né? E a gente pede, acho que quase todos os jurados, que prestem bastante atenção nisso, porque eles são referência para outros bailarinos que estão vindo.
E você acha que eles lhes escutam? Olha, não sei se me escutam, porque dificilmente eu tenho uma conversa com eles em um outro momento bem recente. Digo para que não abandonem tão cedo as coreografias ou as obras que eles estão trabalhando, porque às vezes não chega a uma maturidade naquele espetáculo, né, que poderia ainda engrandecer mais o trabalho deles. Procurar sempre alguma coisa. Não precisa ser tão difícil, acho que tecnicamente, mas é algo que seja muito, que você possa trabalhar o teu lado artístico também, que você chegue num momento que você não se preocupe tanto com a técnica, porque a técnica vai estar lá a teu serviço, mas para você poder interpretar, para você realmente poder dançar. Porque eu vejo que às vezes os bailarinos estão tão preocupados com uma coisa, tentando imitar uma coisa que eles viram no vídeo, sabe? Que eles esquecem que eles têm a personalidade dele, que eles podem fazer exato, conhecer a história do repertório que eles estão apresentando e criar o seu personagem dentro, né, daquela especificidade técnica que é exigida no balé do repertório. Sim. Então, eu A sua converso visão, bastante com isso. a sua visão traz muito discernimento, é muito importante isso, né? Porque, na verdade, você vira um repetidor de técnica, né? Algo mecânico, e se esquece da arte, porque a dança ela é muito mais do que repetição de movimentos, né? Ela é arte, né? Sim, e às vezes eu vejo assim que cada vez mais os bailarinos estão indo para um caminho muito ginástico, sabe? São as pernas, a quantidade de giros. Claro que existe aquela quantidade, vamos dizer, 32 feités numa variação, mas você não precisa fazer 32 feités duplos. Claro que se você tiver essa habilidade, não vou dizer que você não deva usá-la, né? Que se você tiver uma resistência, porque normalmente são os bailarinos jovens e têm uma resistência para fazer 32 e muitos mais. Mas com uma qualidade, ver a colocação dos braços, ver que você está ali como um personagem, não como executante só. Exatamente. E mesmo para o clássico livre, que eles chamam, porque hoje em dia também é misturado clássico livre com neoclássico, ficou meio assim, meio no limbo as duas denominações, né? Porque para mim o que eles estão apresentando é clássico livre, não neoclássico. Neoclássico já é uma outra categoria também da dança, né? Mas eu pergunto, vocês participaram da coreografia como o intérprete criador ou vocês só repetiram? Sabe? Como que o coreógrafo montou essa coreografia para vocês? Ele já te conhecia antes? Sabe? Ele sabe quais que são as suas qualidades interpretativas, sabe? O que ele pode tirar de você como artista ou só como executante? Então, essas coisas, cada dia mais, é mais importante o bailarino estar ciente disso, que ele não é só uma massinha de modelar para o coreógrafo, que ele, né, ele tem que se colocar, tem que se posicionar, tem que ser uma coisa que surja dele mesmo, que esteja em cima da obra de outro coreógrafo. Sim. Regina, e isso tudo quando você fala tudo isso, me vem à mente uma grande intérprete da dança e que é brasileira, com quem você trabalhou, e eu também tive o prazer de trabalhar com ela, que é a Márcia Idê. A gente vê no trabalho da Márcia a técnica que tem de estar lá, afinal de contas é uma bailarina profissional, mas nós vemos a arte até se sobrepondo à técnica, e é onde vem a emoção. E a gente guarda isso na nossa mente, no nosso coração, para a vida inteira, não é? Nossa, a Márcia é uma pessoa maravilhosa para se trabalhar, né? Eu fiz a Isvanilda no trabalho dela. Comecei, quando ela veio aqui para fazer audição na companhia e tal, eu tinha sido escalada para fazer a Fada do Amor no trabalho dela. Mas o trabalho da Isvanilda era bem complexo. Tipo, a bailarina quase não sai de cena e tal.
Eu sei que pouco tempo antes do espetáculo, e eu era suplente, né? Ela veio conversar comigo e falou que gostaria que eu passasse fizesse uma passagem no palco, se eu tinha condições de fazer a passagem e tal. E ela disse assim: olha, Regina, você é a Isvanilda. Sabe? Daí fiquei muito feliz, obviamente, né? Sim, sim, o melhor aval. E vindo dela, assim, nossa, foi muito bom. Aí que trabalhei mais ainda, né? Suei mais na camisa. Mas eu sempre fui uma pessoa assim eu muito correta com a minha dança. Nunca aceitei assim que eu não conseguisse fazer alguma coisa, que o coreógrafo tivesse que adaptar alguma coisa porque eu não conseguisse fazer tecnicamente, né? Uhum. Então, não era assim, não precisava assim ter as pernas da Cecília Kersh ou, sabe, mas me permitia trabalhar limpo, uma dança que para mim fosse correta, assim, sabe? Sim, E eu isso, acho que vai isso que conta. correto com eles, né? É. Ninguém é perfeito, né? Mas, assim, eu acho que o que Não, conta é isso que você sempre fez, né? Parabéns, mais uma vez. obrigada. Regina, e aí, como é que começou esse transporte da Regina bailarina, artista do palco, para artista das páginas, das cores, dos desenhos? Como é que começou esse trabalho? E depois eu gostaria que você mostrasse para a gente um pouco desse trabalho. Então, ó, o Carlos Trincheiras, ele sempre falou para o elenco dos bailarinos que era muito importante as pessoas pensarem nas suas vidas um dia que não fosse mais dançar, né? Porque nenhum bailarino dura para sempre. Então a gente tinha muitos workshops na companhia, uma vez por ano a gente tinha workshops onde a direção se afastava, a direção do balé se afastava, os ensaiadores, os repositores, e ficava tudo por conta da companhia. Tanto os bailarinos que tinham vontade de coreografar eram incentivados a coreografar, bailarinos que gostavam do guarda-roupa, propor figurinos, cenários, iluminação, direção de cena, tudo era apoiado e, inclusive, a gente teve cursos de iluminação e de direção. Tudo isso era acompanhados aí pela equipe técnica do teatro, sempre assessorados por eles, mas muita gente teve oportunidade de testar seus talentos, as suas vontades. Ah, gostei, não gostei, vou para frente, não vou ficar por aqui, né? Uhum. Inclusive dar aulas e ensaiar tudo. Até montar a tabela e horários de ensaio, ficava tudo a cargo dos próprios bailarinos na companhia. Então, era um mês que a companhia trabalhava todos esses outros aspectos, assim. Desenho, na verdade, as Ah, ilustrações. Eu fazia alguns desenhos, mas para dar os cartõezinhos de boa sorte para os bailarinos no espetáculo e tal, mas nunca tinha me dedicado mais tempo, assim, para fazer desenhos de dança. Quando estava na escola, eu até gostava de desenhar, assim, na contracapa das apostilas, os mangazinhos e coisas assim, mas nunca tinha me dedicado muito, assim, mais especificamente para o desenho. Teve uma época que eu tive que me afastar um pouco dos palcos, que eu estava com o meu tendão muito incomodando, assim. uhum. Aí eu pensei assim, acho que eu vou fazer umas camisetas, para criar um estilo assim de camisetas para gente para vender em Joinville, em Ribeirão Preto, nos festivais e colocar assim uma coisinha um pouco diferente na dança. As minhas Uhum. bailarinas eram magrinhas, não eram que minhas bailarinas do Breno, lá da Dudence, que era gordinha. Uhum. Então, assim, para eu encher uma frente de camiseta,
com uma bailarina magrinha, fica uma coisa muito pobrinha, né? Então, eu pensei assim, vou colocar uma parte do repertório, assim, coloco uma bailarina de destaque, um trecho de uma coreografia de destaque e faço, tipo, monto quadrinhos atrás com pedacinhos de repertório. Aí foi o que eu fiz. Então, eu fiz, ela até fez um sucesso nas camisetas, mas eu achei que ficava meio caro o meu trabalho, assim, sabe? Para o que as crianças querem levar, o que as pessoas querem comprar, e eu não conseguia chegar no preço lá de uma capézio, de uma só dança. Que eu acabei daí depois desistindo disso daí, dessa parte aí de comércio de roupa, né? Mas então quando eu comecei a desenhar os quadrinhos, eu pensei, nossa, eu acho que eu consigo prender todo um balé em quadrinhos. E comecei a desenhar. Só que eu desenhava no papel sulfurizê. Sabe o papel sulfurizê? É um papel que a gente usava antigamente na arquitetura para fazer os rascunhos a lápis. E fiz todo lá, tipo um esboço para o meu livro, dos quadrinhos. Por isso que você me perguntou se eu tinha Gisele separada, eu te falei que eu fiz os desenhos tudo junto, já assim, na composição do livro. Isso também porque eu tinha uma sobrinha que fez dança, e eu perguntei, Vevê, você conhece tal, a história do repertório e tal? Tia, eu conheço a variação, mas eu não conheço toda a historinha, o que acontece, por que não acontece. Eu fui vendo, assim, perguntando para as bailarinas, e não era só a minha sobrinha. Muita gente desconhecia, assim, toda a trama, por que acontece isso, por que acontece aquilo, deixa de acontecer isso em cena. Aí eu disse assim, acho que eu vou fazer um livrinho em quadrinhos. Por quê? Fica mais fácil das crianças acessarem a coreografia, coloco um pouquinho de texto para não ficar muito chato, e o balé não tem texto nenhum, né? Então, eu já faço assim, dou um incentivo à leitura para as crianças, faço esse cruzamento, me atrevo um pouco na parte das artes plásticas aqui, da literatura. Que bom que você se atreve. Fui atrevida, né? E faço uns quadrinhos aqui, porque aí eu escolhi o Gisele, porque é uma obra que ela, em qualquer lugar que você vá assistir, é uma obra que ficou escrita, né? E é uma obra que me encanta bastante, um dos primeiros balés que eu dancei, assim, conheci os 2 atos, eu ainda estava na escola, Ana Botafogo veio dançar na companhia. Então, são aquelas coisas que ficam marcadas, né, na tua vida. E foi a primeira coisa assim, que eu resolvi, então, de criar o meu livrinho de quadrinhos. Achei que eu ia arrasar. Porque eu não imaginava o preço que era uma publicação. E quando eu terminei meus desenhos, eu fui passar para o computador, porque daí escaneava os desenhos e punha na tela do computador, porque eu pensei, vou usar o Photoshop, vou colorir meus desenhos para poder montar o meu livrinho. Quando eu escaneei, tudo quando era marca de borracha, de lápis, de tudo, ficava 3 vezes pior. Eu ia pintar um pedacinho, se tinha uma partezinha aberta no vestido, borrava tudo para tudo quanto é lado, né? A tinta escapava. Não sei se já tentou colorir alguma coisa. Não, como você, não. Então foi uma experiência bem triste, assim, que eu tive, né? Mas meus pais sempre super incentivadores, né? Aí meu pai e minha mãe me deram uma mesa gráfica. E essa mesa gráfica mudou minha vida, porque aí eu recomecei tudo do zero, mas aí eu desenhava direto no computador. Claro que eu tive que aprender a usar vários programas, porque minha sorte, meu marido é arquiteto, e
me deu um apoio, assim, de logística, de sistemas que eu tinha que usar diferentes, né? Eu uso vários programas para editar meu livro. Eu uso um sketch, que eu faço assim, o rascunho mais grosseiro, assim, dos meus desenhos. Depois eu levo para o Photoshop para dar uma arte final e colocar, por exemplo, eu desenho tudo, né? Cenário, florzinha, bordadinho, todas essas coisas. Aí tinha que fazer os quadrinhos e tudo mais, isso na Gisele, né? Levei tudo para o Photoshop. Depois, para montar o livro, eu for para o InDesign, que é um outro aplicativo que você tem que é só para você montar, daí paginar, colocar texto, tudo isso. Claro que daí sempre autodidata, a gente apoia muito mais, né? Mas Com saiu. certeza. Mas saiu. Saiu e meu marido ajudou bastante aqui comigo, assim, para tipo, até assim, por exemplo, composição, né? Porque às vezes você não tem uma ideia muito legal de como é que vai ficar a composição da coisa toda. Então ele estava sempre assim, meio me dando. Ele trabalha aqui do meu lado no computador dele, mas de repente dá uma espiadinha aqui para ver se eu também estou indo para o caminho certo, né? Senão ele fica quieto, ou dá umas pitacos aqui. Não, desenhe tudo de novo, porque isso aí ficou horrível, né? Ou, que nem no Gisele, aqui, se você for olhar, não sei se você já viu meu livrinho, mas no Gisele, eu fiz assim, sabe, bordadinho por bordadinho no gibão do príncipe. Ele disse assim, Rê, por que você está fazendo esse bordadinho, essas pintinhas? Ah, mas é porque a roupa é bordada e tem que ter o bordado. Daí eu fazia todo o bordadinho. Da duquesa também, no primeiro ato, toda a roupinha bordadinha. E meus desenhos, assim, desse livrinho da Gisele, ele vai muito mais para esse lado dos mangás, né? Porque eu achava que era um desenho bem mais fácil, mais acessível, assim, mais para eu desenhar. E acho que para as crianças também. E aí consegui produzir esse livro, fiz uma tiragem também com patrocínio, porque é muito caro. Mas as crianças, assim, gostam muito de ver e... Eu ia perguntar isso, Regina, como é que está sendo, como é a receptividade dos seus livros, né? Ele é consumido, acredito eu, se eu estiver errado, você me diga, por estudantes de dança, ou não, crianças mesmo que não dançam. Esse livrinho é um livrinho de, tipo, quadrinhos, né? Ele tem 120 páginas, eu acho, todinho colorido. Não importa se a criança dança, se a criança não dança, as crianças gostam do livro, é colorido, a historinha é fácil de acessar. E lá na escola do Guaíra a gente tem turmas de criança pequena, né, os iniciantes e tal. E quando eu estava lá, ainda antes da pandemia, sempre eu tirava assim, tinha uma manhã ou uma tarde para os iniciantes que faziam uma contação de história desse livrinho. E as crianças, nossa, aí amavam, né? Porque daí a dança. E a gente tem turmas de meninos também lá no Guaíra, né? Então, gostavam bastante. E gostam, as crianças gostam bastante desse livrinho. Assim, vira livrinho de cabeceira. E daí, por exemplo, tinha uma minha instrutora na academia, porque eu fazia musculação, e ela tinha uma filhinha, e eu dei um livrinho quando nasceu a criança. Ela estava com 3 aninhos, mais ou menos, aí essa minha instrutora me mandou a foto da Luísa na janela, com o livrinho aberto, e ela fazendo as poses do livrinho, sabe? E até então, ela não fazia dança, não era bailarina nem nada, sabe? Sim. Olha, Gabriela, que argentina, estudou no Teatro Colón, está aqui nos cumprimentando. Seja bem-vinda, Gabriela. Regina, você fez outros livros além de Gisele? Você pode falar dessas outras obras?
Então, meu segundo livro é uma enciclopédia da dança clássica. Uhum. Aí, assim, o que eu achei que, como eu estava fazendo faculdade de dança, que eu resolvi depois que nós ficamos com um horário trabalhando do início da tarde até o fim do dia. E amanhã, o período da manhã, nós tivemos, mudou o horário aqui no Paraná, então o período da manhã eu tinha livre. Daí eu disse, olha, chegou o momento de eu fazer aquela faculdade lá de trás, que meus pais queriam tanto que eu fizesse, eu tinha dito que realmente um dia na minha vida eu ia fazer. Então eu resolvi fazer faculdade de dança, na FAP. E na FAP, antes, ela formava muitos professores de balé clássico, inclusive tinha esse diferencial. Hoje em dia já está mais voltada para pesquisa em dança. Mas, além da pesquisa em dança, também tinha essa parte do balé clássico e nós tínhamos aula de terminologia da dança. Na terminologia da dança, nós não tínhamos material de pesquisa. Então, tudo que a gente tinha era aquela coisa assim, o material que a professora passava, e depois, se você não tivesse perdido alguma coisa durante as explicações, sabe? Era muito difícil você acessar alguma coisa, principalmente em português. Português, então, a gente não tinha praticamente nada, né? Uhum. Daí eu pensei assim, acho que eu vou fazer um livro ilustrado, porque não adiantava só eu escrever o que era o movimento em dança clássica. Eu precisava ver o movimento. Eu precisava entender por onde que saía, sabe, se era o pé direito que saía da frente, ia fechar atrás, por que se o pé da frente saía da frente, fechava atrás, era changer, sabe, e não era só um tandem, sabe, devant ou derrière e tal, e eu percebi que eu tinha uma escola de dança, mas muita gente tinha menos escola de dança, eu tinha uma vivência de dança, né? Sim. Então, eu disse assim, eu tive professores muito bons, mestres muito bons. Eu disse assim, gente, eu não posso deixar isso tudo só guardado para mim, né? Eu tenho que colocar no mundo e tenho que dar um jeito de realizar isso, de concretizar isso, que assim, eu acho que é uma parte que eu posso contribuir na dança, né? Com uma dança verdadeira, né? E colocar pensando também na longevidade dos bailarinos, porque às vezes, sem querer ou por ignorância, né? Digo ignorância por não saber exatamente, né? Sim, Como sim. fazer, o bailarino pode acabar se lesionando, né? Encurtando sua vida, sua carreira artística. Então, eu pensei, disse assim, gente, acho que eu posso ajudar fazendo isso. E foi o que eu fiz. Eu coloquei um pouco nesse meu primeiro livro, nessa enciclopédia, eu vou até os passos de ligação. E a dança clássica é uma dança codificada, é uma dança que foi estudada, né? Então, eu vou até os passos de ligação nessa primeira enciclopédia, que é o volume 1. E agora, o volume 2 já está pronto, que eu abordo daí piruetas e saltos. E são mais 330 páginas de piruetas e saltos, por incrível que pareça. É para Então, estudar. é porque assim, às vezes a gente tem uma dúvida, né? Sim. Aquela pirueta eu posso fazer assim ou assado. Você pode fazer do jeito que te pedirem. Mas a dança clássica foi criada assim, né? E você tem essas possibilidades de iniciar a pirueta e de finalizar a pirueta, né? Então, tem muitas escolas diferentes, metodologias diferentes. Aí, o mesmo movimento, às vezes é chamado por um nome numa escola, e daí outra escola chama por outro nome, e o bailarino, às vezes, fica com uma enorme de uma interrogação, né? Uhum. Então, essas coisas, assim, na minha pesquisa, porque daí as minhas pesquisas são de livros bem antigos, que foram os livros que eu consegui para fundamentar a enciclopédia.
Então, eu tenho da escola americana, tenho livros da escola americana, eu tenho da Vaganova, eu tenho a que seria da escola russa, né, que é, na verdade, adotada a Vaganova pela escola russa, o Tarasov, que é russo também, a Madame Lesgat, que também é russa, que é até mais antiga ainda os livros dela. Depois eu tenho os livros do Chiquete, que é da escola italiana, muito pouca coisa do Royal Academy, mas o que eu tenho, assim, por exemplo, dos arabesques, algumas coisas que são diferentes na escola inglesa, que é diferente do Royal Ballet, que não tem nada a ver, que às vezes as pessoas confundem a escola do Royal Ballet com o Royal Academy, né? E daí tenho também um pouco de Bournonville, mas eu não tenho nada, embora as pessoas me perguntem, eu não tenho nada por escrito fundamentado da escola cubana. Então, no meu livro não tem nada da escola cubana. E da escola francesa também não? A escola francesa também tem todo um livro de gramática da dança francesa. Geneviève Gounod. Conhece o livro? Não, né? Então, não. São esses os principais, são as principais referências que eu uso, né, na enciclopédia. Então, na enciclopédia, além da tradução literal do nome dos movimentos, né, porque foi adotada a língua francesa nos movimentos do balé, além da tradução literal, eu coloco um glossário no final da enciclopédia, né, com os passos todos. Aí eu coloco as finalidades, então o que você pretende alcançar com aquele movimento, quais as finalidades dos movimentos, e os cuidados que você deve tomar ao executar o movimento, e mais a descrição do movimento. Fora isso, eles são acompanhados com um passo a passo desenhadinho daí, um númerozinho, e daí tem um textinho com um número, que você vai atrás do número ali na enciclopédia para ver onde que está o desenho que você tinha que fazer, entendeu? Então, assim, mastigadinho, mastigadinho, mastigadinho. É mastigado, é pedagógico, não é? Didático e, com certeza, muito valioso para os professores. Quando eu lhe perguntei do método francês, é porque você citou algumas escolas e não tinha citado a escola francesa. A escola francesa. Que é uma escola muito rica também, né? Tem, claro... E, inclusive, a escola que eu fiz minha pós, né, que eu fiquei lá na Rosella Hightower, em Cannes, e também a escola que é adotada aqui na escola do Guaíra, né? Sim, sim. Regina. Oi. Não, fale, por favor. Não, porque hoje em dia a escola do Guaíra já está um pouco mais, né, adotando, assim, várias metodologias, várias escolas, assim, acaba sempre mesclando tudo, né, mas mesclando, não né? tem fazer assim, uma ênfase um pouco maior ainda para a escola francesa. Uhum. Quais livros você pretende lançar ainda? Então, agora eu vou lançar o volume 2 da enciclopédia. Isso. Porque ela já está toda pronta, toda escrita, toda desenhada, as flechinhas todas colocadas. Estou cotando agora a redação, né? Porque eu sempre mando fazer uma correção, contrato alguém para fazer para que fique uniforme a minha redação, né? E sem erros de gramática, porque por mais que você leia, chega uma hora que está escrito mãe e você acha que está escrito mão, né? Então, são coisas que outros olhares têm que olhar o teu trabalho. E depois é para tradução. Porque o primeiro volume da enciclopédia eu tinha lançado só em português, mas foi muito para fora do Brasil. Então, assim, a primeira edição, que foi de 1000 livros, que foi patrocinado pelo, que eu consegui, aquele incentivo da dança da Funarte, o prêmio Klaus Viana de dança, ele foi contemplado, por isso que eu consegui
fazer a primeira tiragem desses livros. Aí, para a segunda tiragem, a gente faz a caixinha daquele e coloca mais um tanto, né? Para conseguir fazer essa outra tiragem, pagar os tradutores, porque daí foi traduzido para o inglês e para o espanhol. Então, a versão agora ela é trilingüe, no mesmo livro, porque a impressão, infelizmente, a impressão é muito cara. Então, no mesmo livro estão as 3 línguas, o português, o inglês e o espanhol. Então, eu vou mostrar? Pode. Vou mostrar um pouco para Nós vocês. temos alguns minutos, vai ser um prazer ver suas ilustrações. Então, assim, ó, eu acho que eu vou virar aqui meu telefone, daí eu vou apontar. Fique à vontade. Ó, por exemplo, isso daqui, ó, veja se conseguem ver. Sim, muito bem, muito bem. Isso aqui é um trechinho que eu abordo, né, uma anatomia básica, assim, músculos, deixa eu ver aqui, um pouco antes, ossos, tá vendo? Sim. Daí eu falo um pouco sobre anatomia, mas é uma coisa bem básica que eu acho que é bem importante para os professores e para os bailarinos conhecerem, sabe, em vez de dizer só os planos, os eixos, essas coisas todas, eu acho que é importante os bailarinos saberem. Então, olha, dá para ver, sabe, que tem a letrinha, o número, e depois nas explicações tem tudo isso também. Depois eu vou lá para frente, né? Começo aqui, ó, pelas posições dos braços, vou para as poses do balé, os arabesques, que tem, cada escola adota uma terminologia diferente. Tá vendo? E daí aqui são os movimentos do tronco, sem deslocamento, né? Que são os que você faz o souplesse, en ronde, en dehors, en dedans. Depois aqui os pas de bras, que você começa a dançar, na verdade, né? Os pas de bras. Daí tem os pas de bras da Vaganova e do Chequete, tá? Depois você começa os movimentos, os passos básicos, que são o plié, relevé e grand plié. Depois você começa os movimentos das pernas sem deslocamento, que não se compete, tá? Então, vão todos os petit battements, os battements e os grand battements. Tá vendo? Aí eu venho com os passos de ligação. Tá vendo que é meio coloridinho aqui para poder dividir um pouco também, ó. Os rondejamps também são passos sem deslocamento, tá? Movimento das pernas sem deslocamento. Daí, depois aqui no verde, que começa com os passos de ligação. Tá vendo? E daí sempre tem assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Tá vendo? O que está escrito a gente não consegue ler. Não consegue ver. É o significado da palavra, as funções, os tipos que existem no movimento. E por aí vai. Isso daqui são os passos de ligação. Vai até o final, daí aqui com os passos de ligação. Vou mostrar um pouquinho do Gisele, que eu tenho aqui. Também, ó. Isso aqui é a cena do primeiro ato, que o príncipe vai lá, se disfarça de camponês, dança com ela, sabe? Tem as cenas com o Hilarion, as cenas com a mãe, com o Albrecht, isso. Daí chega aqui a rainha, a duquesa, que no final já era noiva do Albrecht, tal, sabe? Então, toda essa parte aqui, inclusive... A cena da luxúria também você tem, deve ter, com certeza. Aqui, ó, ela descobre que ela é traída, né? E olha aqui a cena da loucura, ó. Tá vendo? Que ela olha, essa foto, desculpa, essa ilustração do meio, que tradução perfeita do sentimento que ela carrega, né? Tá vendo? De tristeza, de angústia. De tristeza, isso mesmo.
Então, quando eu contava a historinha para as crianças, assim, as crianças ficam muito tristes, né? E a gente Também, com tem certeza. que tomar um cuidado, assim, aqui na hora que ela morre, para não a criança não ficar muito chocada, sabe? Tem que suavizar um pouco essa cena final aqui. E daí aqui é o segundo ato, olha, das Willis, tá? Até a aparição da Gisele. Daí tinha algumas coisas, o Albrecht vai visitá-la. Então, daí as Willis acham Hilarion na floresta também, ele dança até morrer. Então, Uhum. assim, ó, é a mesma Giselezinha lá no começo do primeiro ato, né? Então, tinha umas coisas assim que eu tinha que tomar bastante cuidado quando eu desenhava, para também você manter, né, as mesmas características do personagem. Sim. Mas as características estão todas aí, Regina. Todas. E daí, Olha, agora, trabalho com um pouco de ilustrações, porque às vezes as pessoas me pedem uma coisa ou outra. Deixa eu mostrar aqui no computador algumas imagens. Aqui são os trechinhos de Gisele também, uhum. que é como eu criei, né? E aí que são algumas ilustraçõezinhas que eu faço. Isso aqui já é da enciclopédia, já, que daí eu entro com a figura masculina nos saltos. Sim. Que para mim, por exemplo, era mais fácil desenhar a figura mais feminina do que a masculina, né? Embora a fisiologia não seja tão diferente. Uhum. Aqui já é um trechinho da enciclopédia que ainda não foi lançada. Sim. Regina, Ah, o nosso tempo, infelizmente, mas acabou. acabou. Para nós não sermos cortados assim de uma maneira abrupta, Eu eu, sei. infelizmente, não posso mais acompanhar. Olha, Luana Nery mandando aí um carinho para você. Ah, obrigada, Lu. Regina, me impressionou muito, realmente, são pouquíssimo tempo que a gente tem, me impressionou muito a qualidade do seu desenho, a qualidade gráfica, mas, sobretudo, para mim, a técnica. Eu vi um plié na segunda posição aí, extremamente bem feito, os joelhos para trás, os calcanhares no lugar certo, a coluna ereta no momento certo, o andeor muito bem cuidado. É feito por quem dançou, por quem esteve em cena, por quem fez muita aula, não é? Por quem foi muito corrigida, por quem ajuda a corrigir. Parabéns pelo seu trabalho técnico, artístico, pedagógico. A dança tem muito a ganhar com esse tipo de trabalho. Obrigada, Wanderson, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o trabalho do dia a dia do bailarino, que não é fácil, é bem árduo, né? É. E agradeço bastante mesmo essa oportunidade de poder falar um pouquinho mais. Eu que agradeço. O canal, esse canal que leva o meu nome para as pessoas que estão entrando agora, o canal do YouTube, tem muito a ganhar, vai ganhar, já ganhou com a sua participação. Muito obrigado, Regina. E obrigado às pessoas que passaram por aqui, né? Luana, mais uma vez, chamando você de maravilhosa, é verdade. Regina, Obrigada. um beijo grande para você, muito obrigado, muito sucesso na sua obra e que muitos estudantes e professores absorvam do conhecimento que você leva através dos seus livros. Muito obrigada, Wanderson, de novo. Ó, até gaguejei aqui, fiquei emocionada. Muito Tá obrigada. bem. Tudo de bom para você. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.